Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu estou trazendo para vocês uma postagem do Instagram de uma página de geografia, tá, que se chama O Mundo e Capitais, e aí eles fazem uma comparação entre alguns estados dos Estados Unidos e o Brasil no nível do PIB. E aí eu vou ponderar aqui, vou comentar aqui algumas coisas com vocês, porque tem alguns problemas ali sérios na argumentação deles e os comentários, que tem muita alienação, muita bizarrice ali, e que ao mesmo tempo reflete a questão do complexo de Double Doodle, né, que eu tenho, elaborado com vocês aqui, discutido com vocês aqui no canal, nos últimos anos, vai fazer 3 anos agora, né, o canal do YouTube, e enfim, então vamos fazer essa discussão aí hoje sobre essa comparação que eles fazem aqui, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, o Litoral Altura, que saiu agora aí, meu primeiro romance na verdade publicado, né? Eu tenho 2, né? Tinha 2 no computador, esse e um outro, esse aqui, então decidi publicar primeiro, tá? E aí você ganha também 2 marcadores de livro, tá aqui, certo? E tem também o livro de poemas, tá? Que deixo para vocês aí também a dica, tá? Quem quiser entrar em contato aí, usar, tá na descrição do vídeo, dá tempo ainda até de comprar de presente de Natal, né? E você ganha se você quiser comprar ou o livro de poemas ou o romance ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então vamos lá, pessoal, antes aqui de começar ali a postagem, eu já relembro para vocês aqui uma lista rapidinha de livros, tá, que a gente tem discutido aqui no canal, que eu tenho elaborado aqui uma sequência, vou tentar escrever no futuro sobre isso. Então tá aqui a questão do mazombismo, tá, do Darcy Ribeiro, também tem um artigo do Anísio Teixeira sobre isso na internet que é muito interessante, tá? Que mais? A questão do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, tá? E aí também a questão do Narciso às avessas, que é uma discussão que ele faz também. A questão do racismo, né, discutida pelo Gessé Souza, tá aqui, ó, certo? E também a discussão da antropofagia do hoje, de como ela é retrabalhada e sustentada ainda hoje, tá? Então isso é uma questão importante também quero escrever sobre isso no futuro aí, tá? Inclusive eu fiz uma releitura da música Que País é Esse, do Legião Urbana, depois eu de repente até troco aqui com vocês no canal do YouTube, tá? Enfim, e é isso, beleza, pessoal? E por último, antes ainda de ler, né, a postagem e tal, dicas de livro sobre o neoliberalismo, tá? Para vocês entenderem aí uma parcela significativa dos equívocos que existem na argumentação daquela postagem ali, tá? O Lucro às Pessoas, do Noam Chomsky, tá? Muito bom nesse sentido. Esse livro aqui do Ha Jong-chan, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, tá? Também é bem legal aí, porque ele desmistifica uma série de visões ingênuas sobre o Estado, etc e tal, tá? E o livro do Ciro Gomes, está aqui, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que ele também apresenta aqui uma série de dados, informações e reflexões, uma filosofia comparada com países aí que estão funcionando de uma maneira completamente diferente daquela com a qual a direita brasileira se identifica, tá? E que estão funcionando muito melhor do que a gente, beleza? Então é importante ponderar isso aí também e tudo mais. Então vamos lá, pessoal, vamos para a postagem. A postagem, como eu falei, é da página O Mundo e Capitais, tá? Você colocando lá no Instagram você acha rapidinho. E aí eles fazem uma comparação de 3 estados dos Estados Unidos que tem um PIB maior do que o Brasil inteiro, tá? Então eles falam da Califórnia, né, que é o maior PIB lá dos Estados Unidos, 3,99 trilhões de dólares, com uma população de 39 milhões de pessoas, quer dizer, 4 trilhões de dólares, tá? É um PIB que é quase o dobro do Brasil, só a Califórnia, né? O Texas tem um PIB de 2,66 trilhões de dólares, com uma população de 30 milhões de pessoas. E Nova York está em terceiro com 2,23 trilhões de dólares, uma população de 19 milhões de pessoas. O Brasil tem um PIB de 2,10 trilhões de dólares e a população de 212 milhões de habitantes, tá? E aí eles dizem aqui, né, muitas vezes, eu vou já fazer um comentário, porque são 4 imagens, né, que eles usam para fazer a montagem aqui, e eu vou comentar aqui cada uma delas. Então a gente vai falando de cada uma delas e eu vou comentando. Nessa primeira aqui,
Vale até dizer que eles comentam também nos comentários lá, né, eles respondem um comentário citando a Flórida, que não é, o PIB não é maior do que o Brasil, mas chega perto, tá ali 1,7 e tal. Bom, a questão é a seguinte, né, em primeiro lugar, o PIB nominal, esse PIB geral da população, ele não diz sempre o que é o país do ponto de vista da riqueza, do ponto de vista, enfim, né, do bem-estar social, do ponto de vista da igualdade de renda ou da diminuição da desigualdade excessiva de renda, etc. e tal, né? Então você tem países que têm um PIB muito alto, mas uma pobreza, enfim, né, constante, sistemática e etc. e tal. É o caso dos Estados Unidos. Por quê? Porque se você fizer uma pesquisa dos 500 bilionários, dos 500 maiores bilionários do mundo, mais da metade está nos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso faz com que o PIB nominal deles suba bastante. E isso acaba aumentando o PIB per capita. O PIB per capita dos Estados Unidos é próximo do da Noruega, né? Agora, né, se você for comparar o bem-estar social, questão de pobreza, acesso à educação de qualidade, saúde, etc. e tal, não tem condição nenhuma de comparar, nenhuma, né? E não precisa nem na Noruega, que é um país que tem pouca gente, etc. e tal, e tudo mais. Vamos para a Alemanha. Também não tem condição nenhuma de comparar os Estados Unidos com a Alemanha no nível de estado de bem-estar social, de acesso, né, das pessoas a serviços de qualidade e tudo mais, tá? Então, enfim, esse é um ponto. E aí tem outros pontos ligados à questão de multinacionais que eu também vou ponderando aqui ao longo do vídeo, tá? Então vamos lá. Porque aí eles perguntam aqui, né? O que impede o Brasil de crescer e ter destaque na economia global? Essa é uma pergunta que eles lançam para, enfim, provocar, né, o leitor, etc. Então, o que impede o Brasil de crescer para chegar nesse patamar aí? O que impede o Brasil de crescer, e a maioria esmagadora dos países, na verdade, são os próprios Estados Unidos. Simples assim. Existem mais ou menos 1000 bases militares no mundo, 800 e poucos são dos Estados Unidos. E essas bases militares são dinheiro público, estatal, para poder proteger mercados globais, mercados externos, melhor dizendo, dos Estados Unidos em outros países, né? E a gente não tem condição de fazer isso, ninguém tem condição de fazer isso. A China está crescendo nessa proporção porque ela tem uma população muito grande, tem uma história diferente, etc. e tal, e quer se queira, quer não, com as diferenças ali, com os problemas que todo mundo tem, né? Mas a China está crescendo sem invadir país, sem dar golpe nos outros, e etc. e tal, coisa que os Estados Unidos fez assim o século XX inteiro, no mundo inteiro, não foi só aqui na América Latina não, fez no sul da Ásia, enfim, né? Então, essa pergunta, o que impede o Brasil de crescer e ter destaque na economia global, ela parte de um pressuposto de que os Estados Unidos têm um destaque na economia global que se resume aos elementos estritamente econômicos. E não existe isso, não existe economia sem política, sem articulações externas e sem cenários e sem, enfim, perceber as conexões locais que estão ajudando eles a fazer isso, como é o caso do Brasil e da América Latina inteira, né, e tudo mais, tá? Se você não entende isso, você acaba num deslumbre de superfície. Olha como os Estados Unidos são ricos, olha, viu como é que viu como é que é esse lixo aqui, como disse o Bolsonaro, né, em vídeo e tudo mais, e como eles dizem o tempo todo, né? Você vê aí especialmente esses bolsominions, que essa direita retardatária que saiu ali do armário, digamos, né, nos últimos 10 anos aí, não tem a menor noção do que estão dizendo e ficam o tempo todo babando o ovo dos Estados Unidos, enfim, aquele pastor Feliciano dando entrevista, dizendo que, olha, porque nos Estados Unidos é diferente, é o tal do monarca, aí foi morar lá, daqui a pouco faz um videozinho dizendo que tem que pagar até para encher o pneu da bicicleta, quer dizer, e o Malafaia, e o Bolsonaro, e essa gente toda, essa gente não tem a menor noção do que está dizendo, né? E por quê? Porque eles só conhecem a opinião rasa e estrita deles mesmos sobre o que é o capitalismo, sobre o que é enfim, a tal economia de mercado, mas com um olhar radicalmente ingênuo, quando não idiota, de não perceber, de não entender, não estudar história, por exemplo, para entender o quanto que isso depende absolutamente da política, né? E ficam falando bobagem o tempo todo, enfim, né? E aí também não conseguem ter uma perspectiva de país bacana para o próprio Brasil, tá? Bom, aí vamos continuar aqui. Eles dizem então, né?
Aí eles vão começar a comentar aqui esses fatores, tá? E um parêntese aqui, vale dizer, inclusive, que eles fazem uma citação aqui da questão do dólar, né? Porque o dólar agora passou R$6 diante das especulações do mercado financeiro para poder pressionar o Lula, pressionar o Haddad. É o que eu disse na campanha, né? Você vota no Lula para presidente, vota num deputado do partido Bolsonaro, vai acontecer depois isso aí, é o que está acontecendo agora. Né? Eles especulam, não fazem o trabalho correto de compra de dólar via Banco Central, que eles fazem quando a direita governa, e outras questões aí, discussões editoriais da imprensa defendendo, né, enfim, que o Lula já deu o que tinha que dar, etc e tal, porque são, enfim, né, porta-vozes do mercado financeiro, e aí, enfim, né, a coisa fica completamente nublada, né, para as pessoas, e o resultado é esse aí. E aí eles dizem aqui que o dólar está chegando a 6, 6,10, 6,20, e a consequência disso é a seguinte: o Brasil caiu, o PIB do Brasil caiu, porque o PIB é classificado, né, em dólar, caiu de 2,1 para 1,85. E aí a gente automaticamente chega num patamar, né, evidentemente, já tem uma barulheira nojenta aqui fora, então vamos lá, né? A gente caiu agora para a 10ª economia do mundo por conta dessas movimentações do mercado financeiro, certo? Bom, então vamos comentar aqui então, tá? Muitas vezes especialistas utilizam os Estados Unidos, a nação com o maior PIB do mundo, para fazer comparações com outros países. Isso ocorre muitas vezes por o país ser uma das poucas nações ricas com elevada população, o que ajuda em comparações com nações em desenvolvimento, como o Brasil. Acabei de falar aqui que isso não é um parâmetro, né? Isso não é um parâmetro. A Índia, por exemplo, é um país que tem um PIB altíssimo do ponto de vista nominal, é uma das 10 maiores economias do mundo, está inclusive ultrapassando ali, né, as economias europeias, mas tem uma pobreza gigantesca, né, enfim, falta completa de saneamento, né, e um PIB per capita muito baixo, etc e tal, tá? E tá crescendo num ritmo radicalmente diferente do ritmo chinês, que estão resolvendo lá uma série de questões, porque não cai nessa basófia da direita brasileira de acreditar em, né, o mercado funciona sozinho e é ele que vai resolver, blá blá blá, né? Bom, por outro lado, continuam aqui, nos últimos anos aumentaram o número de matérias que realizam comparações do PIB de Estados Unidos, de estados dos Estados Unidos com outros países, o que não quer dizer nada, né? Dependendo ali da matéria também não quer dizer nada, tem que ler, cada matéria é uma matéria diferente. O estado da Califórnia, por exemplo, de acordo com a análise da Bloomberg News, em 2022, poderia vir a ser a 4ª maior economia do mundo, superando a Alemanha, que se tornou a 3ª maior economia do mundo em 2023, ficando atrás apenas do Japão, 4º colocado atualmente, da China e do próprio Estados Unidos. Tá? Agora, aqui vale ponderar uma questão ligada aos Estados Unidos que também não aparece quase nas discussões da imprensa, também não aparece quase na cabeça de ninguém, dos políticos da direita brasileira, etc. e tal. Então vamos lá, vamos discutir. Por que os Estados Unidos têm um PIB muito alto? Se ele tem uma população, por exemplo, né, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 330 milhões. E botam um muro para não entrar mais gente, porque eles querem manter esse patamar, né? Por que a economia dos Estados Unidos mais de 5 vezes, 5 não, se não me engano, umas 7 vezes maior do que a economia da Índia? Por quê? Se a população é bem menor, né, e o PIB é 7 vezes maior. Tem uma coisa que explica isso, uma e somente uma: as multinacionais. É isso que explica o PIB dos Estados Unidos muito mais alto do que os outros. Eles têm empresas no mundo inteiro, arrecadam com isso, e aí ganham dinheiro para poder sustentar a própria economia e, a partir de compras governamentais, gastam 1 trilhão e 900 bilhões de dólares por ano só com compras governamentais, segundo eu li outro dia aqui, ou seja, Estado, bota o Estado para funcionar. Tá? E para além disso, você vê, por exemplo, tem empresas aí tipo Microsoft, Facebook, etc. e tal, que tem praticamente o mundo inteiro, né? No mundo inteiro tem Microsoft, né? Tem ali 210 países, em 200 tem Microsoft. Então, quer dizer, isso gera para eles uma arrecadação, e aí eles pegam essa grana que eles arrecadam, né, via
as multinacionais, etc. e tal, investem não apenas nas compras governamentais para sustentar a economia local, portanto colocando o Estado para funcionar, chupando o dinheiro das economias locais de outros países, mas também sustentam o exército gigantesco que eles têm para poder sustentar as bases militares que sustentam os tais mercados lá. Por exemplo, eles falam aqui do Texas, né, que tem uma economia de um PIB, né, de 2 trilhões e 660 bilhões de reais, é maior que o PIB do Brasil. Vai ver como é que funciona a economia do Iraque hoje, né? Quando o Bush, cujo vice-presidente Dick Cheney era um dos acionistas ali da Halliburton, se não me engano, que é uma empresa de petróleo do Texas, invadiu o Iraque e o Afeganistão. Quando ele invadiu o Iraque, ele levou para lá essas empresas para poder, enfim, matou um monte de gente lá, cometeu crime de guerra. Tudo isso está aí, ó, está registrado, tem vídeo, discussão internacional e etc e tal. E aí conseguiram lá, pegaram esses mercados à força, matando gente, enforcaram o presidente iraquiano, né, a revelia de qualquer discussão internacional, e colocaram lá para poder pegar o quê? Essa grana, levar para os Estados Unidos e investir em mais exército e mais mercados, né? E a gente fica aqui acreditando em Paulo Guedes, e, entendeu? Né? Enfim, vamos lá, o que mais? Já comparando o PIB dos Estados Unidos projetado em 29 trilhões de dólares com o PIB brasileiro, constata-se que em 2024, 3 estados americanos, estadunidenses, né, enfim, devem possuir PIB superior ao brasileiro, que segundo o Fundo Monetário Internacional deve ficar próximo de 2,1 trilhões de dólares caso o real deixe de se depreciar e estabilize em 5,6. E vale dizer, caso o real deixe de se depreciar, não. Caso o mercado financeiro pare de especular e o dólar não aumente tanto, né? É bom especificar, porque senão fica mal explicado, né? E aí ele diz aqui, né, ele cita os 3 estados de novo, tá? Califórnia com 3,99 trilhões, Texas com 2,66 e Nova York com 2,23 trilhões de dólares. Por fim, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Por fim, diz ele aqui na postagem, se o PIB per capita de 85 mil dólares dos Estados Unidos em 2023 impressiona comparado aos 10 mil dólares do Brasil, quando analisando, né, os dos 3 estados destacados na imagem, chega-se em cifras ainda mais notáveis. Califórnia tem 99 mil dólares de PIB per capita anual, Texas com 87 mil e Nova York com substanciais 111 mil dólares anuais de PIB per capita, que significa a renda média que uma pessoa ganha, né? 111 mil dólares dá 600 mil reais por ano que um cidadão médio em Nova York ganha. Mas, repito, isso impressiona a quem não faz essa reflexão baseado na complexidade, entendendo elementos adjuntos, e fica num imediatismo sistemáticozinho para ficar achando que não, isso, o dado bruto explica o país inteiro. Não explica, né? Então, foi como eu falei aqui, então, ele diz que a renda média dos Estados Unidos é 85 mil dólares, é mais ou menos a mesma da Noruega, né? Mas vamos comparar os Estados Unidos com a Noruega em educação de qualidade, saúde de qualidade, acesso a serviços, estado de bem-estar social em direção à população mais carente, políticas públicas para diminuir pobreza, diminuir fome, diminuir desigualdade econômica, diminuir violência. Não dá para comparar, mas nem de longe, e nem com a Alemanha, né, que é um exemplo melhor do que a Noruega, porque a Noruega tem 5 milhões de habitantes, a Alemanha tem 85, 90 milhões de habitantes, tá? Então, quer dizer, ou seja, né, inclusive, se a gente comparar a Noruega, por exemplo, com a Califórnia, que tem, aliás, a Alemanha, né, com a Califórnia, a Alemanha tem 90 milhões de habitantes num espaço menor do que o da Califórnia, que tem 40 milhões de habitantes. Então, quer dizer, né, significa que a Alemanha está gerindo melhor o dinheiro do que a Califórnia do ponto de vista mais amplo, né? Se a gente entende não apenas o dinheiro, estrito senso, né, o valor econômico, financeiro, estrito senso, sem ponderar o restante, né? Para além disso, a concentração de renda nos Estados Unidos também é muito maior. Os Estados Unidos não estão ali nem de longe entre os 10 primeiros no Gini, né, que é o índice de desigualdade econômica, o que representa também uma sociedade mais ampla, mais complexa, mais inteligente, né? E, portanto, invariavelmente menos violenta, tá? Os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo, né? Também é importante ponderar isso aí. Bom, que mais, pessoal? E aí eles repetem a pergunta: o que impede o Brasil de crescer
e de ter uma posição de destaque na economia global. Eu vou então ler aqui alguns comentários com vocês, e já adianto que já tem um comentário que eu li aqui uma vez, eu li ontem isso aqui, né? Um dos comentários já explica basicamente tudo. Quem impede o Brasil de chegar nesse patamar são os próprios Estados Unidos. E um exemplo que é evidente, né, se a gente avalia aí a história recente do Brasil, é a questão da Lava Jato, né, do juiz Moro, que foi lá e, enfim, né, foi estudar na CIA, e aí voltou para cá com uma verborragia de crime indeterminado, né, enfim, né, não lembro o termo exato agora, eu acho que foi isso, né, crime indeterminado. O Lula foi condenado por crime indeterminado, quer dizer, não tem prova nenhuma ali no processo. O Reinaldo Azevedo já fez vídeo aí, enfim, apostando aí, né? Eu quero ver aqui, desafio alguém a me dizer, e realmente não tem, porque eu também li o processo, não tem nada, ele é uma palhaçada, é uma farsa. Mas por quê? Por que os Estados Unidos então crescem nessa proporção e o Brasil não? Porque não existem neoliberais nos Estados Unidos. Simples assim. Simples assim. E não existem também double doodles nos Estados Unidos, como existe aqui o juiz Moro, como existe aqui o Paulo Guedes, o Campos Neto e etc e tal. O Malafaia, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o Feliciano e etc e tal. Tá? Gente que fica babando o ovo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não babam o ovo de ninguém, só deles mesmos. É por isso que eles crescem mais do que a gente. Enfim, então vamos ver aqui um pouquinho Sim, só para finalizar essa questão do juiz Moro, né? Existem estudos aí, já li aqui, já fiz vídeo sobre isso, falando que o juiz Moro, a Lava Jato, Delanhol e etc e tal, geraram um prejuízo para o Brasil de 3% do PIB. O que dá aí, se o PIB do Brasil, em valores atualizados, o PIB do Brasil está em 2,1 trilhões, esse prejuízo, né, de 3% do PIB vai a quanto? Né? Fazer as contas aí, se não me engano, são 600 bilhões de reais, né? 600 bilhões de reais de prejuízo que o juiz Moro, enfim, né, o Delanhol deram ao Brasil. Tá? Bom, e aí isso também foi feito para poder barrar o crescimento das multinacionais. Né? Lembremos aqui a questão das empreiteiras que foram fazer obras em outros países, etc. e tal, e, enfim, foram sabotadas, destruídas, né, pelo juiz Moro, destruíram as empreiteiras, empregos, enfim, né, uma série de coisa que os estadunidenses jamais fazem, eles jamais fazem isso. Né? Eles garantem a economia local em cima da economia dos outros, via Estado, Exército e etc e tal. Então, assim, é evidente que a resposta é essa. Tá? Mas tem outros comentários interessantes aqui, né? O Cândido Alex, ele diz, né, Texas e Califórnia foram roubados do México, mas vamos ocultar essa história. É verdade, tem que ponderar isso aí também. Os Estados Unidos não... Né? Os Estados Unidos, eles compraram uma parcela significativa do território da França, que era uma parte do lado esquerdo aqui de quem olha para o mapa, que era chamada na época de Louisiana, que era da França. E compraram o Alasca da Rússia, né, a preço de banana. Assim, foi uma coisa, né, um dos melhores negócios da história e tal. Depois eu até, eventualmente, se eu conseguir resolver minhas coisas aqui, eu faço um vídeo sobre isso e tudo mais, porque é uma história bem interessante. O cara, inclusive, que era lá o parlamentar que sugeriu a compra do Alasca, foi taxado de louco na época e tal, e hoje em dia é considerado o maior negócio da história. Né? É assim que funciona. Bom, e aí o Flamarion, tá, ele diz, a Faria Lima não quer que o Brasil cresça, ficaram indignados com o crescimento acima de 3% do PIB brasileiro do segundo ano do governo Lula. O tal mercado financeiro, que eles referem aqui como Faria Lima, etc e tal, mas que tem gente que mora em outros lugares, inclusive fora do Brasil, né? Eles erram toda hora a previsão do PIB. Né? Fazem previsão de 1,7, dá 3. Né? Fazem previsão de 1%, dá 2. Eles erram sempre, porque eles estão sempre prevendo para baixo. Né? Enfim, porque o interesse dessa gente é o próprio bolso, ponto. Né? Mais nada. Né? E aí tem o Sidney Manes, ele diz, né, os Estados Unidos é outra cultura, impera a histórica corrupção e impunidade no Brasil, né? E aí isso é um equívoco, obviamente, porque se a gente for falar em corrupção, por exemplo, né, basta pensar nos golpes militares que os Estados Unidos articulou, estimulou, investiu aqui, vamos ficar só na América Latina, né? América Central, Nicarágua e, enfim, a ditadura cubana que tinha antes do Fidel, do Che Guevara, que é 10 anos ali de roubando dinheiro de Cuba, e Brasil, e Argentina, e Chile, Pinochet matando o presidente, etc e tal.
tudo isso, golpe recentemente na Bolívia, tentativa de golpe, golpe no Equador, tentativa de golpe aqui no Brasil e etc. Então, tudo isso é financiado e é estimulado do ponto de vista ideológico. Ou seja, isso é baseado em corrupção. Os Estados Unidos, para dar esses golpes nos países da América Latina, lá no sul da Ásia e etc., na própria África, né, também que eles se metem lá de vez em quando, eles não têm outra alternativa senão articular com políticos corruptos do local. E eles fazem isso também no Oriente Médio. Eles estimulam ali grupos radicais. Existem estudos aí que apontam que o Estado Islâmico, por exemplo, é uma galera que se desvirtuou de um grupo que recebeu investimento dos Estados Unidos para combater grupos ali contrários aos Estados Unidos. Depois eles crescem lá como radicais, chutam a bunda lá dos Estados Unidos e começam a matar as pessoas lá eles mesmos, né? É assim que funciona no Afeganistão, é assim que funciona enfim, né? Então, e o Saddam Hussein é um ótimo exemplo disso também, né? O Saddam Hussein foi aliado dos Estados Unidos na época da guerra Irã-Iraque. Basta estudar no Google aí que vocês vão ver, né? E aí, enfim, né, depois ele toma o poder e abandona os Estados Unidos e começa a fazer uma lógica lá diferente que incomodou os Estados Unidos. Eles vão lá e matam o cara, quer dizer, né? É um negócio assim. Então, o número, a gente pode discutir se está certo, está errado, se existe uma ditadura ou não, porque em alguns casos realmente, o caso do Afeganistão, por exemplo, é um caso muito complicado ali, porque a gente trabalha com a ideia da soberania nacional, articulada com a ONU, etc. e tal, mas tem lugares que, enfim, né, cagam para isso e a coisa fica uma ditadura. Então o negócio acaba, enfim, sendo ambivalente, para dizer o mínimo, né? De qualquer maneira, não dá para analisar, não dá para pensar no número bruto sem entender esse contexto. Senão você fica de ingênuo, fica de minion na jogada, né? Esse é o ponto aí, tá? Bom, então isso aí também é um negócio aqui, né? Que essa questão de corrupção, né? Os Estados Unidos são, né? E se a gente ficar, né? Isso eu estou falando só do Estado, né? Só da política de Estado, porque se você for para as empresas, as empresas dos Estados Unidos sofrem centenas, milhares de processos também, por corrupção, por comprar políticos em outros países, por, enfim, né, destruir lá, jogar petróleo no oceano. E o Facebook, por exemplo, recebeu lá uma multa recentemente aí por cartel, holding, quer dizer. Então, essa ideia de que o mercado é muito bonitinho, é a salvação, os Estados Unidos é uma maravilha, isso é de uma ingenuidade inacreditável, né? E ó, eu estou falando apenas de elementos de superfície, não estou nem discutindo aqui filosofia mais ampla, questões mais complexas, tudo isso aqui são números de superfície que saem o tempo todo aí na internet, é só ler, né? Bom, e aí, o que mais aqui? Vamos ver. O Raem Lucas, né? Ele diz que a decadência do Brasil é um projeto, não é por acaso. Há agentes externos interessados em nos manter colônia de exploração. Há agentes externos, ele tem toda a razão, e os Estados Unidos são esse agente externo atual repito, né, tem qualidade, fiz vídeo aqui recentemente falando sobre isso, tem qualidade, tem coisa bacana, etc e tal, mas eles são o neocolonialismo atual. Agora, tem também, importante, fundamental dizer que tem os agentes internos, para poder manter o Brasil nesse atraso, na dificuldade de investimento público, na dificuldade de ampliar o PIB ou o valor do PIB gasto com compras governamentais, como fazem os Estados Unidos, etc e tal. Exemplo, o Campos Neto agora aumentando 1% dos juros da dívida, aliás, dos juros do Banco Central, e aumenta o valor da dívida em 50 bilhões, o Estado perde, né? E nos Estados Unidos não tem isso, não funciona dessa maneira, tá? Pelo contrário, eles aumentam o teto de gasto para poder gastar mais e poder, né? E nos últimos 40 anos, já fiz vídeo aqui, só em 4 anos eles não furaram o próprio teto de gastos lá, né? Coisa que a direita brasileira fica vendendo aqui como se fosse uma regra do bom funcionamento, ao mesmo tempo em que elogiam os Estados Unidos, né? Quer dizer, então é um negócio inacreditável, tá? E por último, pessoal, tá aqui, né? Cadê o João Vitor, né? Ele diz que o que faz o Brasil ser pobre, educação é primordial para um país ser desenvolvido. E no Brasil não temos educação de alto nível para toda a população, né? Só que aí ele cita o Trump depois, né? E aí fica difícil, né? Aí fica difícil concordar com ele, né? Porque os Estados Unidos também não têm uma educação de qualidade no sentido mesmo de acesso da maioria da população e etc e tal. Eles podem até ter ali, enfim, né, dados e resultados um pouco melhores do que os do Brasil, inegável isso, né? Eles também importam, né, cabeças pensantes de outros países, etc e tal, mas a gente aqui no Brasil não importa cabeças pensantes de outros países, porque tem as cabeças não pensantes aqui que não estão nem aí nem para o país, né, que dirá para gente inteligente de outros países. Então, quer dizer,
né? Então é importante ponderar isso aí também. Agora, se tá o Trump, aí fica difícil, né? Aí fica difícil concordar, tá? Então, enfim, pessoal, é isso aí. De repente eu faço até mais um vídeo aí, ou para amanhã, ou para depois do Natal, tá? Para poder refletir aí mais alguns aspectos desses comentários, porque é bem interessante para entender essa lógica do complexo de double doodle na cabeça de uma parcela da direita brasileira, beleza? Então é isso. Se eu não fizer mais vídeo para amanhã, Feliz Natal para vocês aí, mas vou tentar fazer mais um aqui, tá aí? A gente se fala aí no vídeo de amanhã, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!